Muito bem. A outra história também vem de Manaus. Eu estava num congresso lá, nós tínhamos muitas mães, e o final do congresso, que foi num hotel, foi a Igreja Assembleia de Deus. E eu tenho meu DNA presbiteriano, mas a minha veia aorta é pentecostal, por causa da minha avó. E eu estava na Assembleia de Deus, e minha avó foi da Assembleia de Deus 55 anos, e ela me levava para o circo de oração da Assembleia de Deus, na Rua São Paulo, 1341, às sextas-feiras, e me ensinava o Salmo 1º. E eu cheguei ali, eu estava emocionado e tudo, e no meio de 2.000 pessoas eu vi um grupo de mães, um grupo de senhoras, mais ou menos umas 40, sei lá, com uniforme militar, de saia camuflada, blusa camuflada, gorro camuflado. Eu falei, mas que isso? E aí a líder daquele grupo veio, se apresentou, dizendo, olha, nós viemos aqui para dar um testemunho, nós não fomos ao congresso, mas estamos aqui nesse encerramento, porque queremos contar a história. Que história? A história do nosso bairro. Aquelas Déboras vinham de um bairro o mais violento, um dos mais pobres e um dos mais violentos. Ali naquele bairro, naquela região, um jovem, um adolescente, por semana era assassinado pelo tráfico. E aquelas mulheres se indignaram, aquelas mulheres, a semelhança de Paulo e Silas, diante daquela menina, em Atos 16, diz o texto que Paulo, diante daquela menina, possessa por um espírito adivinhador, Paulo se indignou. E aquelas mulheres ficaram indignadas, disseram, isso não pode continuar assim, somos guerreiras, somos soldados de Jesus de Nazaré, e nós vamos formar um pelotão. Mas você tem que imaginar, né? Uma senhorinha de 80 anos, uma de 70 anos, e tudo de... E elas foram lá comprar a fardinha, fizeram a bandeira, desperta Débora, mãe de joelhos, filhos de pé, e falou, bom, nosso negócio não é fuzil, não é metralhadora, escopeta, né? Nós temos 4 armas espirituais. Quais são as 4 armas espirituais de todo crente? Oração, Bíblia, jejum e cânticos. E aí elas perceberam que os assassinatos ocorriam pelas madrugadas. Então, que hora que o pelotão entrava em forma? 1h da manhã. Você tem que imaginar aquele pelotão em forma, 1h da manhã, num bairro complicado, dominado pelo tráfico, e aquelas mulheres estão ali, em forma, bandeira na frente, e elas começam a marchar pelas ruas daquela região, daquele bairro, dizendo, Deus, muda a história desse bairro, Deus, dá ordem aos teus anjos, nenhum menino vai morrer aqui não, Deus. Acabou essa conversa aqui. Bom, quando eu fui lá, tinha 7 meses que elas estavam fazendo isso, e agora eu conversei com a nossa coordenadora lá de Manaus, e ela disse o seguinte, já tem mais de 2 anos, né? Até hoje, gente, nenhum menino mais morreu. Não houve mais nenhum assassinato. E eu não posso deixar de imaginar nas regiões celestes, gente. Eu gosto muito de imaginar como é que o negócio funciona nas regiões celestes. E não é pecado, não. Pode imaginar que vai ficar muito bacaninha, vai ficar gostoso você imaginar. Diz o texto bíblico que diante do Senhor, diante do trono, tem uma taça onde Ele recolhe as orações dos santos, não é verdade? E aí eu imagino aquelas mulheres marchando e mandando os torpedos lá para a taça. E, de repente, a taça se enche das orações daquelas mulheres. E Deus chama o Miguel, capitão da guarda, comandante do BOP espiritual. Eita. É BOP, Batalhão de Operações Espirituais. E eu imagino Deus falando com Miguel assim, Miguel, porque a Bíblia não fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Miguel, olha para a taça, Miguel. Sim, senhor, está vendo as orações? Agora separa o BOP aí, cerca o bairro. A missão do inimigo é matar, roubar e destruir. E ele vai com aquela legião de anjos e cerca o bairro. E eu imagino quando o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E o que eles encontram? A região toda cercada, com anjos, com espada desembainhada, dizendo, pede para sair, vai embora. Mas por quê? Porque tem oração na taça, na presença do Senhor. Desperta Débora, desperta Agar, desperta Silvia, Renata, desperta. A juventude brasileira, a juventude do mundo, os seus filhos precisam da sua oração. Amém?